Boa noite, meus irmãos. Boa noite. Bom ouvi-los, vê-los, estarmos todos juntos, reunidos, isso alegra por demais nossos corações. Vamos lá, vamos caminhar no livro do Apocalipse. Então, Apocalipse capítulo 2, hoje nós vamos ver a segunda carta, é o segundo destinatário que recebe esse livro do Apocalipse. Apocalipse capítulo 2, versos de 8 a 11. Apocalipse 2, de 8 a 11. Só sempre lembrando a todos os irmãos que essas 7 igrejas são as 7 igrejas que recebem o livro do Apocalipse. São os seus destinatários, aqueles que são a razão pela qual é escrito o livro que conhecemos como o livro da Revelação, o livro do Apocalipse, aquele que é desnivelado, aberto, as coisas que haverão não só de acontecer, que estavam acontecendo, a explicação das coisas que estavam acontecendo, mas acima de tudo aquilo que ainda há de acontecer. Então, vimos no capítulo 1 uma apresentação de quem é este desnivelador, este revelador, que é o próprio Senhor Jesus Cristo. E aí nos 2 capítulos seguintes, o 2 e o 3, nós vemos quem são esses destinatários. É sempre importante nós entendermos que, se não conseguirmos compreender esses destinatários, nós não vamos conseguir compreender o livro, porque a razão dele ser escrito, ela se encontra nesses destinatários. A razão do livro de Apocalipse ser escrita, ela é justamente por conta desses destinatários. E se não entendermos o que eles significam, o que eles passavam, qual é a mensagem que Deus tem para eles, nós não vamos conseguir entender o resto do livro, porque ele não vai fazer sentido nenhum para todos nós. Então, por isso é muito importante nós nos prendermos um pouco mais nas 7 igrejas, nas 7 cartas, as 7 igrejas, entender as cidades, entender o contexto delas, e aí nós vamos entender muitas das figuras de linguagem que existem no livro do Apocalipse e que parecem não fazer nenhum sentido para nós, mas elas fizeram para essas 7 igrejas que nós temos. Então, vamos lá. A carta à igreja de Esmirna, Apocalipse capítulo 2, versos de 8 a 11. Assim diz a Bíblia para nós. Ao anjo da igreja em Esmirna, escreve: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, sendo antes sinagoga de Satanás. Não temas as coisas que tens de sofrer. Eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e terei tribulação de 10 dias. Ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor, de nenhum modo, sofrerá dano da segunda morte. Amém. Deus, suplicamos, ó Pai, teu entendimento, suplicamos tua bondade e graça. Acima de tudo, ó Deus grandioso, nós te pedimos que nessa noite tu edifique a tua palavra nas nossas vidas. Ajuda-nos a entendê-la. Não só isso, mas ajuda a aplicar nas nossas vidas. E se tu, Senhor, pela tua misericórdia nos permitir, ajuda a irmos um pouco mais, ajuda-nos a não só entendê-la, aplicá-la, mas vivê-la. É o que nós precisamos, é o que carecemos. Em nome do Senhor Jesus. Amém, Pai. Meus irmãos, as 7 igrejas, as 7 cartas, elas têm algumas interpretações que não condizem muito com a própria realidade. Muitas das vezes as 7 igrejas elas são interpretadas como se fossem 7 períodos da igreja, como se cada igreja ela significasse um período, cada dessas igrejas significasse um período, ou como se fosse uma profecia, ou como se fosse um símbolo de um período em que a igreja passava. Não há nenhum respaldo bíblico com isso, não há nenhuma forma de entendermos que isso possa vir a existir dessa forma. O próprio texto ele é muito claro para nós, quando simplesmente o texto faz questão de enfatizar
de que estas igrejas que existiram, igrejas verdadeiras, igrejas que são os destinatários dessa carta, ele, todas as vezes que termina alguma essas mensagens, ele faz questão de enfatizar de que ouça o que o Espírito diz às igrejas especificamente. Então, crer, acreditar que essas igrejas elas seriam, vamos dizer assim, revelação profética de tempos em que a igreja haveria de passar e tempos em que a igreja haveria de experimentar, não faz absolutamente nenhuma razão, como, por exemplo, achar que a igreja de Éfeso, que era a primeira igreja, fosse a igreja primitiva, achar que a igreja de Pérgamo apontava para o tempo de Constantino, Tiatira para a medieval. Isso não faz nenhum sentido, porque especificamente o livro foi escrito para igrejas que existiam naquele momento, para aquela hora, e precisava fazer muito sentido para essas igrejas. A segunda carta que nós temos, a carta de Esmirna, ela é uma carta um pouco diferente e ela vem para quebrar alguns paradigmas. Alguns dos estudiosos tentam entender como se existisse um modelo para essas cartas. Por exemplo, se você olhar para a carta à igreja de Éfeso, você vai entender que a primeira parte aparece Jesus se revelando, mostrando quem ele é. Na segunda parte aparece vamos dizer assim, a crítica que Deus faz à igreja. Depois aparece a chance que Deus dá para que a igreja possa se arrepender. Depois ele mostra as coisas boas da igreja. Depois, então, ele dá toda um tesouro, vamos dizer assim, um prêmio para aqueles que se arrependessem, voltassem e assim sucessivamente. A igreja de Esmirna não, ela não tem nenhum nada de ruim nela. Você não vai achar nenhuma contravenção, você não vai achar nenhum puxão de orelha, você não vai achar absolutamente nada que tenha de ruim na igreja de Esmirna. Se você olhasse para a igreja de Éfeso, você vai ver que no verso 4 ele diz: tenho contra ti, porém contra ti, que abandonaste o primeiro amor. Mas você não tem nada disso na igreja de Esmirna. Você não tem nenhuma coisa que desabone a igreja. Uma outra coisa é que na carta de Éfeso, assim como você também vai olhar na carta de Pérgamo e em algumas outras igrejas, ela aparece as obras da igreja. Então, quando você olha para Éfeso, você vê muito claramente no verso 2, quando o Senhor Jesus diz: conheço as tuas obras. Já em Esmirna, não. E se você olhar para o verso de número 9, ele vai dizer que conhece a tribulação de Esmirna, conhece a pobreza de Esmirna, apesar deles serem ricos, e a blasfêmia dos que contra eles se declararam judeus e não são, antes são sinagogas de Satanás. Você percebe que se pudéssemos criar um padrão nas cartas, Esmirna vem justamente para quebrar todo esse padrão. O que mostra para nós de que cada igreja especificamente tem o seu contexto, de que cada igreja especificamente tem a sua forma de viver, tem a sua forma de existir, tem os seus problemas, tem as suas questões, como, por exemplo, se em Éfeso eles enfatizavam por demais o passado, já que uma das admoestações de Jesus para a igreja de Éfeso é que eles voltassem a ser como eram antes, voltassem ao primeiro amor, voltassem a ser como era. Na carta de Esmirna, não. Eles não têm esse saudosismo. Eles são muito mais presentes, eles vivem muito mais o presente do que necessariamente esse saudosismo do passado, como era na carta de Éfeso. Se na carta de Éfeso, por exemplo, o Senhor Jesus acusa os efésios de não caminharem, de não terem misericórdia das pessoas, no caso da carta de Esmirna, o problema é que as pessoas é que não têm misericórdia deles. Então, você percebe que não existe um padrão, e isso precisa ficar muito claro, muito nítido para nós, porque isso vai demonstrar de que não são 7 tipos de crentes, não são 7 tipos de igrejas, não são 7 tipos de dispensações, não são 7 tipos de momentos em que a igreja passa. Não, são 7 igrejas reais, são 7 igrejas distintas, são 7 igrejas que simplesmente têm muito a nos ensinar e que João escreve para estas 7 igrejas que tinham seus membros, que tinham seus pastores, que tinham a sua forma de viver. E precisamos entender para que as
figuras de linguagem façam sentido para nós. Bom, mas quem é essa igreja de Esmirna? Quem é essa cidade, por exemplo, de Esmirna? Você percebe muito claramente que Esmirna era talvez, ou na verdade, ela é a única cidade que ainda existe até hoje. Das 7 igrejas, que se encontravam em 7 cidades diferentes, ela é a única cidade que existe até hoje, não com o nome de Esmirna, na Turquia, mas com o nome de Izmir. E se você um dia tiver a graça de caminhar por esses caminhos, ao chegar em Esmirna, você não vai encontrar ruínas, você vai encontrar uma cidade que ainda existe até o dia de hoje. Esmirna, por exemplo, ela era chamada de cidade-luz. Ela era chamada da cidade-vida, alguns historiadores chamam de cidade-vida, outros chamam de cidade-luz. Porque Esmirna tinha uma particularidade. Ela foi fundada no ano 600 por gregos, mas ela foi destruída por conta das guerras gregas. Então, depois do ano 600, ela passou vamos dizer assim, por destruições por conta das guerras, mas no ano 190 ela foi reerguida. Por isso é que Jesus vai dizer que ele é aquele que morreu, mas ressuscitou. Porque ele simplesmente passa a se identificar com a igreja de Esmirna, dizendo que assim como a cidade de Esmirna, ela foi fundada e ela foi destruída no ano 600, mas no ano 190 ela reergueu. Então Jesus está tentando demonstrar, se inserir nesse contexto, dizendo que ele conhece muito bem a cidade, que ele conhece muito bem a localidade, que ele conhece muito bem a história, não só da igreja, mas a história da cidade. Da mesma forma ele faz com os Efésios, da mesma forma ele vai fazer com a igreja de Pérgamo. Esse primeiro versículo, para mostrar a respeito de quem era esse Jesus que escreve, ele usa essa didática para usar figuras de linguagem para a cidade a qual ele está escrevendo, para a igreja do qual ele está escrevendo. E justamente traz essa ideia de que quando Esmirna foi refundada, não mais pelos gregos, mas agora pelos romanos, quando ela foi refundada, ela passou a ter essa beleza, ao ponto de ser chamada de a primeira da Ásia. Se Éfeso, por exemplo, era uma cidade que tinha muita riqueza por conta do seu porto e por conta do templo de adoração ao imperador, Esmirna era considerada a cidade mais bela. Só para vocês terem uma ideia, em Esmirna havia uma rua, aí não é uma rua grande, mas o mesmo tipo da rua grande, ou aqueles que vão a Fora Gramado e ver a rua coberta, ou aqueles que vão nas cidades e cada um tem as suas ruas de passeio. Em Curitiba tem a Rua das Flores, em Belém tem a Rua das Mangueiras, em São Luís tem a Rua Grande. Esmirna tinha a Rua de Ouro, que era a rua do passeio, em que as pessoas iam para a cidade de Esmirna para olhar a Rua de Ouro. Não só a Rua de Ouro, mas em Esmirna havia aquilo que era a Coroa de Ouro, que era um conglomerado de comércios, e esse comércio era de forma redonda, e as pessoas iam até o comércio, até esse lugar que era chamado de Coroa. Então, a cidade de Esmirna, ela era uma cidade extremamente turística, mas ao mesmo tempo era uma cidade comercial por conta de também ficar na beira do mar e ter o seu porto. Ela rivalizava muito com Éfeso, uma cidade que rivalizava muito entre eles, ficavam perto uma das outras, rivalizavam muito entre eles, e principalmente depois de também construírem um templo em homenagem ao imperador e assim sucessivamente criar um turismo um turismo religioso. Se em Éfeso havia o templo da deusa Diana, em Esmirna havia o templo de Zeus, e não só o templo de Zeus. Então, era uma rivalidade muito grande entre Esmirna e entre Éfeso. Só que você para perceber que o problema da igreja de Esmirna não eram os romanos. O problema da igreja de Esmirna não eram os romanos. Quando você olha para o verso de número 9, você começa a perceber que o problema da igreja é nada mais do que os próprios judeus. Aqueles que, entre aspas, serviam o mesmo Deus que os cristãos. Se você parar para olhar a engrenagem que é colocada para nós,
a ideia que Jesus, através de João, tenta demonstrar para os esmirnenses, vamos dizer assim, é que aqueles que eram judeus, aqueles que provavelmente ouviram a mensagem do Evangelho no dia de Pentecostes, como alguns acreditam, esses que se tornaram cristãos, os primeiros cristãos, os chamados cristãos helênicos, os cristãos gregos, que eram judeus helênicos e judeus gregos, eles estavam sendo perseguidos pelos seus próprios irmãos. Por que eles estavam sendo perseguidos pelos seus próprios irmãos? Por conta da questão da Pax Romana, da paz de Roma. Os judeus tinham o contrato de poderem adorar ao seu Deus, porém os cristãos negavam que o Deus dos judeus era verdadeiro e convertiam os judeus para o cristianismo. E os judeus passaram a perseguir esses cristãos. E essa perseguição, ela não era simplesmente, vamos dizer assim, uma perseguição dialética. Ela era uma perseguição, muitas das vezes, mortal. Quer ver? Olhe para a sua Bíblia, olhe para o verso de número 9. Veja o que Jesus diz à igreja, veja o que Jesus coloca para nós. Simplesmente, ele chega e diz que ele conhece o que a igreja está passando. O que a igreja está passando? São 3 coisas que Jesus coloca para nós. A primeira delas ele chama de tribulação. Ele diz: conheço a tua tribulação. Conheço a tua pobreza, mas tu és rico. E conheço a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, antes são sinagogas de Satanás. Há 3 coisas que os judeus faziam para com os esmirnenses. A primeira delas é de que eles perseguiam eles de forma mortal mesmo, de forma brutal mesmo. Só para vocês terem uma ideia, João escreve esse texto mais ou menos no ano 100. 15 anos depois, um discípulo de João, chamado Policarpo, assume o pastorado da igreja de Esmirna. Mais uns 15 anos depois, Policarpo passa a ser perseguido. Eusébio de Cesareia descreve para nós o dia em que Policarpo é morto. E só para vocês terem uma ideia, eu vou tentar resumir o que aconteceu com Policarpo. O texto diz assim para nós, de Eusébio de Cesareia: quando terminou sua oração, depois de fazer a memória de todos os que haviam tratado com a sua vida, pequenos, grandes, ilustres, plebeus, e de toda a igreja católica espalhada por toda a terra habitada, quando chegou a hora de partir, sentaram no lombo de um asno e conduziram à cidade. Era dia de sábado. Foram ao encontro de Herenarca, Herodes e seu pai Nicenas, e fizeram-no subir no carro. Sentaram ao seu lado e trataram de persuadi-lo, dizendo: mas o que há de mal em dizer que César é o Senhor, e em sacrificar e com isso salvar a sua vida? Qual é o problema de Policarpo? Policarpo simplesmente se nega a queimar incenso no templo do imperador. Ele diz que ele não vai queimar incenso para o imperador. De jeito nenhum. E os judeus, assim como fazem com Daniel, eles acabam, no caso os babilônicos fazem com Daniel, mas aqui os judeus fazem com Policarpo, eles denunciam Policarpo dizendo que ele é um cristão e que ele não respeita o imperador. E não só isso, é de que ele não chama César de Senhor, porque para Policarpo e para todos os cristãos, o único Senhor era Jesus Cristo. E aí, então, Policarpo diz que não vai de jeito nenhum, e diga assim, Policarpo, a princípio, não respondia, mas como insistiram, ele disse: não tenho intenção de fazer o que me aconselhais. Como não conseguiram o seu intento, começaram a dizer palavras terríveis e pegaram e jogaram ele para fora. E aí, quando jogaram ele para fora do carro, jogaram ele para fora dentro do estádio. Aqueles que já assistiram o filme do Gladiador entendam muito bem que é naquela figura. Pegam Policarpo e jogam ele dentro de um estádio. E o texto diz: era tal o ruído no estádio que muitos não podiam ouvir. Entrando Policarpo no estádio, sobreveio uma voz do céu: sê forte, Policarpo, porta-te como homem. Ninguém viu quem falou, mas muitos dos nossos ouviram. Agora volte para a sua Bíblia, para o seu texto. Eu vou voltar, né? Vocês não estão com ele, óbvio. Volte para o seu texto e veja o que é que Jesus diz a João no final do verso 10. Ele diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida.
Muitos entendem que, por Policarpo ser discípulo de João e por ser pastor da igreja de Esmirna, bispo da igreja de Esmirna, as palavras de João ecoavam, as palavras de Jesus através da escrita de João ecoavam no ouvido de Policarpo, quando ele diz que ouviu de Deus dizendo diretamente: ser forte, Policarpo, e porta-te como homem. Na verdade, era como se aquilo que Jesus havia dito à igreja novamente diz a Policarpo, quando diz: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E o texto continua dizendo que pegaram e armaram Policarpo, e Policarpo vai para onde o procônsul. E o procônsul chega para ele e diz: jura-te e te saltarei. Maldiz a Cristo. Policarpo diz, e aí isso é muito interessante: 86 anos venho servindo a Jesus, mal nenhum ele me fez. Como posso blasfemar contra o meu rei, aquele que me salvou? Agora, entendam, Policarpo chegar e dizer isso diante de um procônsul, no meio de um estádio, pronto para ser morto, e dizer: eu vou maldizer. Ele não só diz que César não é senhor, como ele nem reconhece a realeza de César. Ele chega e diz: como posso blasfemar contra o meu rei, aquele que me salvou? O procônsul insiste novamente e diz: jura pela sorte de César. Policarpo responde: se me abrigas a vã pretensão de que eu jure pelo gênio do César, como dizes, fingindo que ignoras quem eu sou, com fraqueza escuta: eu sou cristão. Mas se queres aprender a doutrina do cristianismo, me dá um dia que eu te ensino. Disse o procônsul: convence o povo. Policarpo replicou: a ti considero digno do meu discurso, pois nos é ensinado a render todas as honras devidas a autoridades e potestades estabelecidas por Deus, enquanto não seja em detrimento nosso, mas a estes não considero dignos de que me defenda diante deles. O procônsul continua: tenho feras, a elas te lançarei se não mudares de opinião. Mas ele respondeu: chama-as, porque para nós não é possível mudar a posição se é de melhor para pior. O bom é mudar do mal para o justo. O procônsul insiste: como não te arrependes, farei com que o fogo te dome nas desprezas. Farei com que o fogo te dome se desprezas as feras. Policarpo responde: ameaças-me com fogo que arde algum tempo, mas depois de pouco se apaga? Ignoras o fogo do juízo futuro e do castigo eterno reservado para os ímpios? Mas por que tardas? Tragam as feras, tragam o fogo, me queime. Não há problema nenhum disso. Policarpo, o procônsul, novamente fala com ele, e Eusébio de Cesareia chega e diz que Policarpo, por 3 vezes, diz para todo o estádio: eu sou cristão, eu sou cristão, eu sou cristão. Policarpo é jogado no meio dos leões. Deus não cessa a boca dos leões como faz com Daniel. Policarpo é morto e assim sucessivamente. Policarpo não só é morto, mas também é queimado vivo. Os seus restos mortais é colocado para ser queimado vivo, mas simplesmente ele se torna um mártir, assim na igreja de Esmirna, porque não quis queimar incenso a César, porque simplesmente para ele o rei é aquele que o salvou. Meus amados, esse é o contexto da igreja de Esmirna. Isso é a tribulação que a igreja de Esmirna passava. Não era uma tribulação de apontar dedos, não era uma tribulação de dizer que o cristianismo é falso, não é uma tribulação de dizer que Jesus não existe, era uma tribulação simplesmente de morte verdadeira. Mas não era só isso. Os judeus não só faziam isso com os cristãos, mas ao mesmo tempo impediam dos cristãos de terem comércios. A ideia da coroa, por exemplo, como eu expliquei para vocês, era um local da cidade onde havia vários comércios. E eram chamados de coroa de glória, de coroa de ouro, de coroa, porque nesse lugar, nessa praça, era onde se tinha o maior dos comércios. Os cristãos eram impedidos de ter comércio ali. Os cristãos eram impedidos de ter os seus comércios naquele lugar. Os cristãos não podiam ter os seus comércios por simplesmente, única e exclusivamente, por serem cristãos.
Não é à toa, meus amados irmãos, que o Senhor Jesus diz que não tenham medo da tribulação, não tenham medo da pobreza, apesar da cidade ser enormemente rica, enormemente próspera. Só para vocês terem uma ideia, e se vocês procurarem no Google, vocês vão ver, Esmirna tinha moeda própria. Tinha a própria moeda dela, não o tipo da moeda, porque continuava sendo a mesma moeda de Roma, mas a esfinge que existia na moeda era própria de Esmirna, de tão rica que era, e tinha escrito Esmirna, a primeira da Ásia. E simplesmente os cristãos não podiam participar dessa grande coroa, dessa grande praça, mas Jesus chega para eles e diz assim: não tenham medo da pobreza, não tenham medo disso, sejam fiéis, mesmo que a tribulação possam vir a chegar até vocês, sejam fiéis, porque a coroa que espera por vocês após a morte é muito melhor do que a coroa que lhes impedem de dar. Por isso é que aparece, então, a forte expressão: sede fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. E aí a última delas era justamente a blasfêmia, que era a mentira que os judeus faziam, e que, na verdade, eles vão dizer que, em momento algum, eles eram judeus, mas eram sinagoga de Satanás. Porém, meus amados irmãos, aparece um grande ponto de interrogação bem aqui. Olha o que Jesus diz. Jesus diz assim: não temas estas coisas. Que coisas? A tribulação, a pobreza e a blasfêmia, que tens de sofrer. Eu confesso a vocês que isso dói. Porque o bom seria se Jesus chegasse e dissesse assim: não tema essas coisas, porque eu vou aqui e vou impedir vocês de sofrer. O bom seria isso, não é não? Mas olha o que Jesus diz: não temas estas coisas que tens de sofrer. E aí ele continua: que coisas são essas? Ele diz: eis que o diabo está para lançar em prisão algum dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulação de 10 dias. Aqui há uma confusão bem confusa, vamos dizer assim. Que negócio é esse de tribulação de 10 dias? Alguns tentam, vamos dizer assim, problematizar como se o 10 fosse números, ou seja, pegam uma espécie de numerologia e dizem assim: não são 10 dias fictícios, mas são um curto período de tempo, para tentar, vamos dizer assim, fazer um paralelo com o milênio, que seria um grande... 1000 anos, que seria um grande período de tempo, 100 dias, 100 anos, um número 100, um período mediano, e o número 10 como se fosse um curto período de tempo. Eu não caminho por isso, como disse a vocês. A carta ela é escrita para pessoas de verdade, para igrejas de verdade, e ela tem que fazer sentido para aquelas igrejas. De onde é que vem, de onde é que a gente pode tirar, por exemplo, essa ideia? E eu convido você a abrir lá no livro de Daniel. Se você abrir a sua Bíblia lá no livro de Daniel, capítulo 1, versos de 1 a 15. Daniel, capítulo 1, versos de 12 a 15, desculpa. Daniel 1, de 12 a 15. Lembram dos amigos de Daniel? Espero que vocês possam lembrar. Daniel, o verso 11 Disse Daniel ao cozinheiro-chefe, a quem o chefe dos eunucos havia encarregado de cuidar de Daniel, Ananias, Misael e Azarias. Esses eram os nomes, como é que diz? Babilônicos dele. Mas esses eram os nomes hebraicos deles, desculpa. E haviam os nomes babilônicos, do qual eles são mais conhecidos, Sadraque, Mesaque e Abednego. Olha o que o verso 12 diz para nós. Experimenta, peço-te os teus servos 12 dias. 10 dias, desculpa, 10 dias. E que se nos deem legumes e águas a comer e água a beber. Então se vejam diante de ti a nossa aparência e dos jovens que comem das finas iguarias do rei, e segundo vires, age com os teus servos. Ele atendeu e os experimentou 10 dias. No fim dos 10 dias a sua aparência era melhor. Estavam eles mais robustos do que os jovens que comiam das finas iguarias dos reis. O que Jesus está dizendo para os esmirnenses? Ele diz assim: não tenham medo da perseguição, não tenham medo da pobreza. Aí, como
eu expliquei desde o início para vocês, a forma de interpretarmos o livro do Apocalipse sempre é recorrendo àquilo que acontece no Antigo Testamento. É como se Jesus dissesse para eles: não tenham medo, porque isso já aconteceu. Isso já aconteceu no passado. Durante 10 dias, Sadraque, Daniel, que é Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, foram necessário que eles comessem folhas por 10 dias. Não tenham medo disso. Se a pobreza vier até vocês, se a tribulação vier até vocês, se a blasfêmia vier até vocês, não tenham medo. E não é se, eles virão. Não é uma possibilidade de acontecer, vai acontecer. Ele diz muito claramente: estes da sinagoga de Satanás, estes que acham que servem a Deus, mas servem ao diabo, estes que blasfemam, que intentam contra vós, estas pessoas, elas vão colocar vocês à prova, vocês vão ser presos, vocês vão passar por estes dias vão ser difíceis, mas não temam, não tenha medo, porque assim como fechou a boca dos leões, assim como a fornalha não queimou, assim como eles passaram 10 dias, de todas essas formas, assim como Deus fez na Babilônia com Daniel e os seus amigos, assim Deus há de proteger todos vocês. A ideia, meus amados irmãos, é de que simplesmente essa tribulação de 10 dias nada mais é do que para lembrar o povo de Deus que Deus já fez isso no decorrer da história. E que eles não precisavam ficar com medo, quer seja da tribulação, quer seja da pobreza, ou quer seja da própria blasfêmia daqueles que eram. Mas, meus amados irmãos, por que Deus faz isso? Talvez aqui seja o grande auge. Por que Deus faz isso? Por que há essa grande passagem pela tribulação? Por que Deus faz essas coisas? A tribulação ela é dolorosa, isso é sem dúvida. Ninguém gosta de passar. Só que quando a gente olha para as cartas do Novo Testamento, quando a gente olha para os discursos de Jesus, por exemplo, quando Jesus chega e a primeira vez que ele abre a boca para falar aos seus discípulos, como no Sermão do Monte, Mateus capítulo 5, a primeira vez que ele abre a boca para ensinar alguma coisa para os seus discípulos, ele vira para os seus discípulos e diz assim: bem-aventurados sois quando vos injuriarem, vos perseguirem, mentirem contra vós, vos caluniarem, porque eles não estão fazendo isso por vossa causa, mas eles estão fazendo isso por minha causa, porque vocês me seguem. Quando você olha para o apóstolo Paulo descrevendo lá em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, e quando ele vai dizer a respeito da vinda de Jesus Cristo, ele chega e disse: não tenham medo por conta da tribulação que vocês passam, porque a tribulação é para peneirar aqueles que são dignos de receber a glória eterna. Quando você olha para Jesus descrevendo o dia da sua volta, o dia da sua vinda, o dia em que ele separar as suas ovelhas à sua direita e os cabritos à esquerda, você olha para Jesus dizendo para os cabritos, dizendo que eles haverão de ser condenados porque eles o viram nu e não deste divertir, o viram preso e não foste visitar, o viram com fome e não deram de comer. E eles perguntam: quando foi que viram e que eles viram Jesus e não fizeram isso? Ele disse: todas as vezes que deixaste de fazer a um dos meus pequeninos por conta disso. Quando você olha para Tiago, Tiago vai dizer muito claro, Filipenses, Paulo a Filipenses, não, é Tiago mesmo, me perdoe se eu estiver errado. Quando você olha para Tiago dizendo: tende por vós bom ânimo quando passardes por tribulação. O Novo Testamento, meus amados irmãos, ele é cheio, ele é repleto, ele é encharcado de palavras que trazem esperança para aqueles que passam tribulação, porque a igreja passava tribulação naquela época, encharcado de palavras de esperança, ao ponto de simplesmente o próprio Deus, através da instrumentalização, quer seja do próprio Cristo, do próprio Paulo, ou até mesmo de Tiago, traz a ideia para nós de que sofrer é bom, de que passar por perseguições é bom.
O texto que começamos o nosso culto de hoje, aqueles que chegaram no início do culto, percebem muito claramente de que Paulo chega e diz: porque morrer para mim é lucro. Tende por bom ânimo quando vós passardes por tribulação. Meus amados, a igreja de Esmirna, ela é, e aí eu vou dizer a maior dor que eu já senti na minha vida. A igreja de Esmirna é quando um dentista mete uma broca no seu dente inflamado. Eu não conheço maior dor. Porque você já dói quando enfia a anestesia, que não serve de nada. E aí ele ainda vem dizer, não, se não tivesse anestesia era pior. Eu não conheço, não sei como é que pode ser pior, mas tudo bem. Ainda bem que não temos dentistas na igreja. Mas assim, a igreja de Esmirna, ela vem contra tudo e contra todos. É uma igreja miúda, uma igreja miudinha, pequena, talvez a menor das igrejas. Se você olhar para os paradigmas de igreja ocidental hoje que nós temos, a igreja de Esmirna vem quebrar todos eles. É uma igreja que está numa cidade rica, mas é pobre. É uma igreja que está na mais linda de todas as cidades, mas não é rica, passa por tribulação, é perseguida. A igreja de Esmirna vem demonstrar para nós de que se a igreja de Éfeso, ela era o sonho de todo pastor, porque era uma igreja extremamente apologeta, mas não tinha piedade, a igreja de Esmirna não tem problema nenhum. E ela é louvada por não ter problema, mas ela é louvada por passar por tribulação. Se você olhar, por exemplo, para as igrejas de hoje, meus amados irmãos, igrejas que passam por tribulação, a primeira coisa que se chega para você é de que você está com problema porque passa por tribulação. Ou se você está em pecado, ou se você não devolve seu dízimo, ou se você está fazendo alguma coisa de errada. Os grandes amigos de Jó, os 3 amigos de Jó chegam para ele e dizem, o que tu fez? O que tu fez de errado? Confessa teu pecado, te arrepende e morre. A igreja de Esmirna é assim. O que a igreja está fazendo de errado? Nada. O que a igreja fez de errado? Absolutamente nada. O que a igreja fez de errado para sofrer a tribulação? Confessou que Jesus Cristo é o Senhor. O que a igreja fez de errado para sofrer, para ser pessoas pobres? Confessou que Jesus Cristo era o Senhor. O que a igreja fez de errado para sofrer as blasfêmias dos judeus? Confessou que Jesus Cristo é o Senhor. Só que Jesus chega e diz para ela assim, ser fiel até a morte. Não liga para a coroa deles. Eu te darei a coroa da vida. E, meus amados irmãos, Jesus não chega para elas e diz assim, eu vim aqui acabar com a tribulação. Ao contrário, eu vim te dizer que vocês vão passar pela tribulação. E isso não é problema algum. Porque Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego passaram pela tribulação. Por isso, meus amados irmãos, é que Policarpo, ao ser... e aí vejam como Deus faz as coisas. Policarpo, ao ser ameaçado das feras, dos leões romanos, e ao ser ameaçado da fogueira romana, Policarpo disse, meu Deus já fez isso há muitos anos, há muito tempo. Se ele haverá de fazer de novo, glória a Deus. Se ele haverá de não fazer, glória a Deus. Mas o meu rei é aquele que me salvou. Meus amados irmãos, eu fico pensando para nós, crentes Nutelas, se me permitam assim dizer. Crentes de TikTok, se me permitam assim dizer. Crentes de redes sociais, se me permitam assim dizer. Nós não passamos por tribulação. Nós choramos quando as pessoas não nos deixam adentrar nos seus grupos de universidade, escolas, empregos, porque nós somos cristãos. Nós chegamos para Deus e achamos que Deus nos abandonou quando perdemos os nossos empregos, quando temos alguma doença, quando falta dinheiro para isso, para os nossos luxos. Nunca se faltou dinheiro para a comida, mas quando falta dinheiro para os nossos luxos, nós olhamos e perguntamos, onde é que está Deus no meio de tudo isso? A resposta, meus amados, é essa. Tem de bom ânimo quando forem perseguidos. Tem de bom ânimo quando blasfemarem contra vós. Tem de bom ânimo quando a espada de César decapitar as suas cabeças. Tem de bom ânimo porque
meus amados irmãos, é como Paulo diz aos Tessalonicenses, é como ele chega e diz: isso é prova de que nós somos dignos de herdar a coroa da vida. Não tenhamos medo dos dias maus. Não tenhamos medo das dificuldades que se impõem sobre nós. Dificuldades por causa do nome de Cristo, não é dificuldade por causa da besteira que a gente faz na vida, não. Não vamos confundir uma coisa e dizer: eu vou para a igreja, aí o cara faz um bocado de besteira e diz: eu estou sendo perseguido por causa de Cristo. Não, está perseguido por causa da besteira que você fez. Mas não é isso, não. Quando se é perseguido por conta do nome de Cristo, quer seja na sua universidade, quer seja na sua escola, quer seja no seu trabalho, quer seja na sua vizinhança, onde quer que você esteja, se a porrada chegar, é bênção. Parece muito contraditório com o que a gente vive hoje, com o que a gente crê hoje, com o que a gente acredita hoje. Mas é o que a igreja de Esmirna diz para nós, é o que Jesus diz à igreja de Esmirna: ser fiel, continua assim, a porrada vai cair, a porrada vai comer, mas eu fiz isso, eu os preservei há 10 anos, há 1000 anos atrás, me permita assim dizer, é menos do que isso, não é tudo isso, não. Fiz isso com Belsazar, Sadraque, Mesaque e Abednego, e eu posso fazer isso com vocês. Então, continuem, sejam fiéis. E aí, meus amados, a carta termina, o bilhete, né? A igreja de Esmirna termina, e ele mais uma vez usa a mesma expressão: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. E aqui, meus queridos, é um alento, vamos dizer assim, porque a morte vai chegar. Não tem jeito. Policarpo foi morto. O pastor da igreja foi morto. O bispo da igreja foi morto. A morte vai chegar. Mas ele vai dizer: aquele que vencer, o vencedor, aquele que for fiel até a morte, de modo nenhum sofrerá a segunda morte. A coroa que nos espera, meus amados irmãos, é melhor do que qualquer coroa que nos seja dada. Não vale a pena acender incenso a César por conta de qualquer coroa. Não vale a pena negar o que Jesus Cristo é o Senhor por conta de qualquer coroa. Não vale a pena negar por conta de nada disso. É como se, por exemplo, meus queridos, 1500 anos depois, Lutero, ao romper com a Igreja Católica, ele escreve um hino que todos nós conhecemos muito claro, chamado Castelo Forte. E no final da última estrofe, Lutero chega e diz assim: se temos que perder famílias, bens, prazer, se tudo se acabar e a morte enfim chegar, com ele reinaremos. É o que Jesus diz à igreja de Esmirna. Se a espada de César chegar até nós, meus amados irmãos, não tenham medo da espada de César. A coroa que nos é dada, que nos é prometida, é melhor do que qualquer coroa que vem até nós. Bom, meus amados irmãos, mas o que tudo isso tem a ver com a gente? O que tudo isso tem a ver com as batalhas nas redes sociais, no WhatsApp e no Telegram que se faz como se isso fosse a verdadeira apologia que fazemos a Deus? Não, não é. O que a igreja de Esmirna tem para ensinar para nós? 2 lições muito básicas. Eu encontrei 5, mas se você guardar no seu coração as 2 lições, eu fico muito feliz. A primeira delas é que, apesar de não vivermos a perseguição que os esmirnenses vivem, mas nós somos apresentados a 1000 Césares por dia. E o ensinamento é: não vale a pena você acender incenso a qualquer um desses 1000 Césares que lhes são apresentados e negar a Jesus Cristo como Senhor da sua vida. Não vale a pena. Meus amados irmãos, todos os dias são nos apresentados inúmeras coroas. Todos os dias nos são apresentados inúmeras oportunidades de receber coroas. Todos os dias nos são apresentados inúmeras formas de cessarem as tribulações, as pobrezas, as blasfêmias que são impostas contra nós. Todos os dias são colocados isso, desde que acendemos alguns incensos para César, desde que acendemos algumas velas para algumas pessoas, desde que façamos ou simplesmente deixemos de fazer o que é certo. Às vezes nos são apresentados até possibilidades de não fazer nada. O acender o incenso para César é simplesmente não fazer nada.
Só que isso não vale a pena, meus amados irmãos, porque a coroa que nos é posta, a coroa que nos é prometida, é muito melhor do que qualquer incenso que a gente acenda para César. A segunda questão é que se nós não acendermos os incensos para César, a porrada vai cair sobre nós. Graças ao bom Deus, nós vivemos numa geração em que não é tanta porrada assim. Nós vivemos num país laico, num país em que foram colonizados, e aí não vou entrar nisso, isso é outra história. Se a gente quiser conversar, já disse, bota a Coca Zero e o Galeto que a gente conversa a noite todinha. Mas a gente vive num país extremamente plural, e essa pluralidade que nos persegue é a pluralidade que não nos deixa morrer, por exemplo. Nós não vivemos como a igreja de Esmirna. O diabo não vai nos colocar ainda nessa geração em que vivemos, talvez no futuro isso possa vir a acontecer, mas nós ainda não seremos impedidos de professar a nossa fé, como nós estamos fazendo aqui hoje. Ainda não, talvez os nossos filhos possam viver isso, ou talvez os nossos netos também possam vir a viver isso, mas nós ainda não viveremos. Mas qual é a grande questão? É de que todas as vezes que nos negarmos a acender incenso ou vela para os Césares que são colocados nas nossas frentes, a porrada vai comer. Quer sejam porradas mais leves, quer sejam amizades perdidas, quer sejam empregos que não, portas de empregos que não são fechadas, quer sejam familiares que deixarão de conversar conosco, quer sejam pais que romperão com seus filhos, ou quer sejam filhos que romperão com seus pais. Mas vale a pena declarar para todas as pessoas, como Policarpo fez, eu sou cristão. Vale a pena chegar nos estádios romanos das nossas vidas, quer seja dentro das universidades ou em qualquer lugar, e dizer, não acenderei vela a César, porque eu sou cristão. Vale a pena, meus amados irmãos, mesmo que os leões desses dias venham a nos devorar, mesmo que queimem até a última grama dos nossos ossos, por conta de declararmos isso, mas vale a pena. Vale a pena, meus amados irmãos, porque a morte não é o fim de todas as coisas. A morte é o início de todas as coisas. Por isso ele chega e diz, ao vencedor, de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Que Deus nos abençoe e vos guarde.